e eu vou apresentar o meu trabalho titulado Análise Clínica da Descolagem de Acessórios Ortodônticos e de Resinas Compostas Utilizadas para a Confecção de Attachments. O objetivo do nosso estudo foi avaliar dois grupos, aparelho fixo e alinhadores ortodônticos, em relação à quantidade de descolagem de tubos, braquetes e attachments, e apenas para o grupo de alinhadores ortodônticos comparar a quantidade de descolagens de duas resinas compostas. Então, nosso estudo é um ensaio clínico randomizado do tipo paralelo. 40 pacientes foram divididos aleatoriamente em dois grupos, 20 para o grupo do aparelho fixo e 20 para o grupo de alinhadores ortodônticos Invisalign. Os critérios de inclusão foram 15 a 35 anos de idade, ambos os sexos, uma oclusão de classe 1, apiamento anterior-inferior moderado e tratamento sem extração. E os critérios de exclusão foram a ausência de dentes permanentes, mordida aberta anterior ou posterior, mordida cruzada anterior ou posterior, histórico de tratamento ortodôntico prévio. No tratamento dos pacientes de aparelho fixo, eles fizeram a documentação ortodôntica e escaneamento intrabucal. Foi feita a preparação de esmalte dentário, colagem dos braquetes e tubos de ambas as arcadas na mesma sessão clínica e foi feita a sequência de fios 014, 016, 16 por 22, 19 por 25 e 19 por 25 de aço. No tratamento dos pacientes de alinhadores ortodônticos, eles fizeram a documentação ortodôntica inicial e o escaneamento intrabucal. Foi feito o planejamento virtual no ClinCheck. Foi feita a instalação dos attachments BR seguindo o planejamento virtual. Tá? A instalação dos attachments foi feita na mesma sessão clínica em ambas as arcadas. Para avaliação da descolagem, nós comparamos braquetes e tubos com attachments em relação à posição do acessório no arco, maxila, mandíbula anterior e posterior, quantidade de apinhamento, severidade da maloclusão, sexo e idade. Para comparar a comparação dentro do grupo de alinhadores ortodônticos, nós comparamos a quantidade de descolagem de attachments do lado esquerdo e a quantidade de descolagens de attachments do lado direito. Na tabela 1, nós temos, então, a compatibilização da amostra quanto aos parâmetros sexo, idade, quantidade de apinhamento e severidade da maloclusão, e essa tabela mostra que a amostra é compatível quanto esses aspectos. Na tabela 2, nós temos, considerando a porcentagem de descolagem total, arco superior, inferior, região anterior e posterior e quantidade de descolagens mensais, que não teve diferença entre os grupos. Na tabela 3, nós temos a comparação da porcentagem de descolagens entre os 6 meses de avaliação dentro de cada grupo estudado, e foi visto que ao longo dos 6 meses não teve diferença entre a quantidade de descolagens para o grupo aparelho fixo, enquanto para o grupo de alinhadores ortodônticos teve uma diminuição de descolagens ao longo desse período. Na tabela 4, nós temos a comparação entre região maxila-mandíbula anterior e posterior quanto à quantidade de descolagens no grupo aparelho fixo e alinhadores ortodônticos, e vimos que no grupo do aparelho fixo nós temos uma maior quantidade de descolagens no arco inferior e na região posterior, e foi semelhante às descolagens de attachments para a região anterior e posterior, arco superior e inferior. Na tabela 5, nós temos a comparação entre o sexo masculino e feminino quanto à porcentagem de descolagens, e foi visto que a quantidade de descolagens não é influenciada, né, de acordo com o gênero do paciente. Na tabela 6, nós vemos que não teve uma diferença de descolagens entre a quantidade de apinhamento e severidade da maloclusão, mas teve uma correlação inversa entre idade e descolagem de attachments. Tá? Ou seja, quanto maior a idade, menor a porcentagem total de descolagem de attachments. Na tabela 7, nós vemos que não teve diferença entre as resinas compostas utilizadas Empress da Ivoclar Vivadent e a 3M em relação à descolagem de attachments, tá? Isso porque as resinas têm características semelhantes, composições semelhantes, características estéticas semelhantes, e também vimos no nosso trabalho que em relação às descolagens elas são semelhantes. Então, nós podemos concluir que não teve diferença significante entre os grupos em relação à descolagem total, arcos, região e sexo. Teve uma diminuição de descolagem de attachments ao longo dos 6 meses. Teve mais descolagem de braquetes no arco inferior e na região posterior. Quanto maior a idade, menor a quantidade total de descolagem de attachments. E que não houve diferença de descolagem de attachments entre as marcas de resinas compostas que nós utilizamos.